Quando eu comecei a acompanhar a NBA, o Zion foi o primeiro grande prospecto que eu vi, assim, com muito hype. Vídeo do Psico ABC, Zion Williamson é seu próprio inimigo. Lesões, polêmicas, processos e um grande amor por comida. Foram raríssimos os casos de jogadores que tiveram um hype tão grande quanto o do Zion Williamson, jogando no nível adulto, ainda no ensino médio e conquistando praticamente... Inclusive, quando eu comecei a acompanhar a NBA, o Zion foi o primeiro grande prospecto que eu vi, assim, com muito hype na liga. Todos os títulos possíveis do colegial. Todas as expectativas eram altíssimas para ele entrar na NBA, altíssimas. com Novo toda LeBron. a razão, até o dia que não foram mais. Até voltarem quando ele voltava para casa, até deixarem de ser por uma polêmica fora, e esse vai e volta eterno que está sendo resumindo esses 5 anos da carreira de Zion Williamson, que somados todos os jogos até agora, dá 2 anos e meio só de partidas na NBA. Incluindo o total de 0 jogos de playoffs em toda a sua carreira, mesmo com seu time classificando. Uma decepção que nenhum membro do canal passa na vida, porque... Cara, 0 partidas de playoffs é muito forte, né? Você fazendo parte desta patotada que apoia esse trabalho por mais barato que uma garrafinha de água no mercado, ou não se hidrate, já que você não se hidrata normalmente, e vire membro do canal, que faz toda engrenhosa a junção de engrenagem com engenhoca, desse canal funfar ir pra frente. O hype do Zion Williamson no ensino médio era algo muito mais além do que vimos com Cooper Flag ou Embanyama. Ele só não foi do ensino médio direto pra NBA, porque agora a NBA obriga os jogadores terem pelo menos 1 ano de faculdade para jogarem na NBA, de tanta desgraça que saiu do ensino médio indo direto pra NBA. Mas sempre que ele jogava, a internet ficava por dias passando seus highlights. Ele já dava aterradas 360 e tocos com a cabeça na altura do aro, sem nem estar na faculdade ainda. E de todas as comparações sem nexo que a gente vê tanto na mídia e a internet fazer, a do Zion com o LeBron James foi uma das mais cirúrgicas que fizeram na época do médio. Pois além de ter chego nos seus 1,98 m ainda no ensino médio, a explosão absurda que ele tinha dentro de quadra, as médias superaram as do LeBron no ensino médio. No seu último ano do ensino médio, ele anotou 36 pontos, 11 rebotes e 3 tocos por partida de média. Enquanto o LeBron, no mesmo período, fez um total de 31 pontos, 9 rebotes e 1 toco de média. O hype era tão real que o Drake usava o uniforme dele do ensino médio. Tanto que na hora de ir pra faculdade, ele podia escolher a dedo pra que universidade ele ia jogar. Escolhendo a Universidade de Duke, uma das melhores dos Estados Unidos pra formar jogadores da NBA, se juntando com R.J. Barrett e Cam Reddish. A gente tá fazendo o save, né, do Panthers no college football, e lá você tem jogadores que se interessam ou se desinteressam pela faculdade pelo pro potential, né? Capacidade de se tornar profissional. E Duke potencializa demais a carreira dos jogadores, né? A gente viu 3 jogadores de Duke agora nesse último draft saindo no top 15, velho. Tipo, o Kent Knappel, o Maluak e o Cooper Flag. Os 3 titulares de Duke saindo no top 15 pra NBA. Sendo esse elenco de Duke o primeiro na história do universitário que tinha os 3 do top 3 melhores prospectos do ensino médio. E no seu único ano de high school... Podemos dizer que o Wemby é maior que Zion? Eu acho que é. Na NBA eu acho que é sim, velho. Até porque ele só fez o high school para poder ir para NBA, aconteceu um episódio que pelo menos eu nunca vi antes, mas depois dessa vez com o Zion, aconteceu mais 2 vezes na NBA. Zion era tão forte e consequentemente tão pesado, de acordo com minha pesquisa na ESPN, na época ele estava com 129 quilos, em uma mudança simples de direção que o Zion ia fazer um giro no defensor, o tênis dele simplesmente explodiu. E o Zion era um cara tão projetado para ser o... Cara, isso aqui é muito absurdo. Imagina você estourar um tênis por conta de uma mudança de direção que você fez. Isso é muito absurdo, né? Caramba, velho. Salve, Antônio Neves, na boa? Futuro do basquete, que a Nike, com esse acontecimento, perdeu 1,1 bilhão de dólares em ações. Quer ver mais ainda como o hype do Zion era tão absurdo? O Barack Obama tava vendo ele nesse jogo. Nossa... Drop the mic. Mas em Duke, Zion não só mostrou seu impacto absurdo na mídia, fazendo a Nike perder 1 bilhão por causa de um tênis, como praticamente tudo que o Zion concorreu naquele ano, ele venceu. Ele não foi campeão da NCAA, chegaram até a final, mas perderam de 1 ponto para Michigan State, mesmo com ele fazendo 24 pontos e 14 rebotes nessa partida, mas ele ganhou R.J. Barrett ali com ele, né? E realmente é muita coisa, é uma lista absurda. Eu vou até dar um tempo enrolando aqui, para caso você queira ler, você poder pausar e
resolver um por um, porque é muita coisa. E aí é óbvio que com uma potência dessa, no ano seguinte ele já entrou para o draft e foi escolhido como primeira escolha do draft de 2019 pelo New Orleans Pelicans. Porém, logo mesmo de Zion oficialmente pisar Cara, em é que é aquela coisa, é um jogador que você não pode passar no draft. Porque os torcedores querem, a mídia vai pressionar você, o dono do time quer esse cara no time pela mídia que ele vai gerar. Mas todo mundo já enxergava nele um jogador com muito potencial de lesão, porque ele tinha muito peso toda hora que ele saltava e era sempre saltos gigantes. Quando ele aterrissava, era aquele peso todo em cima do joelho dele, né, cara? Então todo mundo já conseguia analisar e ver que ele não ia conseguir jogar dessa maneira pro resto da vida dele, né? Que em pouco tempo iam começar a estourar lesões e, infelizmente, foi pior do que se esperava, porque ele começou a engordar mais ao invés de ficar mais magro, né? O que poderia ajudar ele, que seria, tipo, ele ficar mais magro, foi o contrário, ele começou a ter problema para manter o peso. E a gente tem outro jogador que salta muito assim, que é o Jamoran na liga, né? O Anthony Edwards eu acho que é mais moderado, né? O Edwards consegue se controlar mais. Mas o Jamoran é, tipo, descontrolado nesses saltos também. Também teve que lidar com problemas de lesões. Porque não é você conseguir saltar. É igual as fraquezas, a gente tá assistindo o Kuroko, né? É igual a fraqueza dos jogadores do Kuroko, velho. Você tem que ter um corpo pra aguentar fazer o que você sabe fazer. Enquanto você não prepara o seu corpo pra fazer o que você sabe fazer, é melhor você dar uma dosada, né? uma temporada regular da NBA, que o karma de sua carreira começa a atacar contra ele. Na pré-temporada, Zion teve uma lesão que tirou ele do resto da Summer League do seu primeiro ano. E aí, quando ele ia acompanhar os times sentado no banco, já começou as piadas como o físico do Zion, parecia aquele pai que já tem os filhos criados no churrasco de família de domingo, sabe? E até mesmo antes do draft, algumas pessoas já se preocupavam com a questão do físico do Zion, que de fato era muito pesado. Porém, tudo isso ficou durante a zoeira, porque durante sua estreia mesmo na NBA, que só aconteceu alguns meses depois do início oficial da temporada. Cara, me desculpe a comparação, velho, mas ele é igual o Lamelo. Quando ele tá em quadra, ele joga em nível All-Star. O problema é que nem sempre eles dois estão em quadra, né? Se ele fosse pra um Lakers da vida, seria uma boa. Agora, nesse momento da carreira dele, eu acho que pra nenhum time seria uma boa aposta pelo valor dele, tá ligado? A não ser que seja o melhor time em cuidar do físico de um jogador. Daí ele indo pra lá seria uma boa sim. Ele já estreou marcando 22 pontos, sendo 17 deles seguidos no último quarto, incluindo 4 arremessos de 3 e fazendo essas 4 cestas. O cara era conhecido por meter 360 entre as pernas no meio da partida na cara de 30 defensores. Do nada ele estreou na NBA fazendo todos seus arremessos de 3. Zion era tão forte dentro de quadra que ele terminou em primeiro lugar em pontos entre os novatos, segundo lugar em rebotes gerais e primeiro lugar em rebote ofensivo. Ele se tornou o primeiro jovem nas suas 20 primeiras partidas, 16 delas fazer 20 pontos ou mais, ao mesmo tempo que quebrou seu recorde de pontos. A presença dele ofensivamente é absurda, né? Eu lembro de ver alguns jogos dele e ele conseguia pegar muito rebote ofensivo mesmo. Porque ele fica plantado lá embaixo do aro, ninguém consegue empurrar e ganhar a posição dele, né? Aí ele joga o corpo e pega a bola. Dentro dos seus primeiros 24 jogos, os dois desde Michael Jordan. Mas ele não ganhou o novato do ano, quem levou foi o Jamoran. E na temporada seguinte, ainda dentro da bolha, teve uma das melhores temporadas da sua carreira. Com 27 pontos por jogo, acertando 61% dos arremessos, 7 rebotes por jogo, 4 assistências, 1 roubo de bola, durante 64 jogos. Lembrando que na temporada anterior de novato, ele só jogou 25. Porém, infelizmente, essa foi uma das mais eficientes pelo que aconteceu na temporada seguinte, que foi o primeiro dos momentos mais baixos na carreira do Zion, que ainda o persegue até hoje. Durante a pré-temporada, Zion teve uma fratura no pé que foi direto para cirurgia. Porém, o time afirmou que no início da temporada ele iria voltar a jogar. Porém, quando esse início da temporada chegou, avisaram que ele iria levar mais alguns meses ainda, adiando a volta dele para dezembro. Porém, quando o meio de dezembro chegou, disseram que ele precisava de mais tempo ainda, porque a lesão dele não estava se recuperando direito, chegando nos meados de março e anunciando que ele estava fora de vez paia, da né? temporada. A única Isso é paia, você vai adiando, 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 e cada vez a lesão vai piorando. A gente tá vendo isso acontecer com o Joel Embiid, com o Paul George, né? São jogadores também que
a lesão dele está adiando. A única coisa que foi confirmada na época é que a lesão estava demorando para se recuperar. O que isso todo mundo já tinha percebido, até porque uma fratura no pé que já tinha sido feita a cirurgia, já tinha passado meses para retornar, sendo que a previsão era muito menor. O que as pessoas ainda estavam perdidas era o que estava acontecendo para a lesão demorar. Cara, que dunk absurda pra cima do Rudy Gobert, ó. Não era muito menor. O que as pessoas ainda estavam perdidas era o que estava acontecendo para a lesão demorar. Até descobrirem que Zion estava com 150 quilos. Em 2 anos de NBA, Zion, que já era pesado, ganhou mais 20 quilos sem nem ter jogado 2 temporadas completas ainda. E pra vocês terem uma ideia, o Shaq, que inclusive eu fiz um vídeo falando sobre o Zion, contei sobre esse capítulo e fiz essa comparação nesse vídeo do Zion, também teve um momento na carreira que chegou nesse peso. Só que o Shaq é maior que o Zion, ele chegou nesse peso quando já estava no Lakers, não era mais tão novato assim, e ele já tinha sido campeão pelo Lakers. O Zion não tinha jogado uma temporada completa ainda. E tudo isso ficou mais escandalizado e virou o maior meme da internet na época, quando ele apareceu num comercial de refrigerante com a pancinha mais pai de churrasco de domingo possível. E o mais injusto dessa propaganda é que eles tacaram o Zach LaVine pra gravar com ele. Um cara que é magro de ruim desde... Pois é, olha a comparação, né? Olha o contraste de quente e frio, magro e gordo, velho. O problema é que o Zion sempre teve esse perfil. O problema do Luka com o peso foram a partir das lesões e não o contrário igual o Zion. Não, falando especificamente do Zion, o detalhe aqui pra mim, Antônio, é que ele foi avisado que se com esse corpo aí ele não aguentaria continuar jogando do jeito que ele jogava, ele precisava ficar mais magro, e ele fez o contrário, ele ganhou mais peso. Do dia que chegou na NBA. Nessa época, a chacota foi tão grande que o próprio Shaquille O'Neal e o Chuck zoaram ele. Olha o tamanho disso, velho. Olha a largura. Vídeo, ele nem tava correndo direito, dá pra sentir que ele está pesado só de ver ele correndo. Ninguém acreditava que esse era o cara mais atlético e explosivo da liga. O peso dele saiu tanto de controle que não só virou um assunto que perdurou por semanas na mídia, como ele foi o único que, quando chegou a renovação de contrato, o Pelicans incluiu uma cláusula de limite de peso. O Pelicans, quando foi renovar o contrato dele, disse que ele não poderia passar de 135 quilos, somando seu peso, mais a porcentagem corporal. Ou seja, se ele tivesse 120 quilos na próxima temporada e 10% fosse gordura corporal, 10% de 120 é 12, 12 mais 120 é 132, ele estaria 3 quilos abaixo do limite do contrato dele. Simplesmente tacaram uma fórmula no peso do maluco para ele continuar ganhando salário. Mesmo com tanta crítica em cima do seu peso, seu retorno mostrou que ele ainda poderia ter um futuro, pois quando finalmente voltou para as quadras depois dessa fratura do pé, Zion voltou tão dominante que quando pela primeira vez ganhou o jogador da semana, ele ajudou ao Pelicans nessa semana a ganhar todos os 3 jogos sem nenhuma derrota, com médias de 33 pontos, 8 rebotes e fazendo 70% dos arremessos, incluindo até mesmo um recorde de 43 pontos em uma partida. Porém, um tempo depois, ele teve uma lesão na parte de trás da coxa que tirou ele do play-in que ele ajudou a classificar o Pelicans, o que talvez possa até ter sido por problemas de peso de novo, já que no ano seguinte, depois que ele renovou o contrato, ele já falhou a cláusula de peso. Inclusive, o Pelicans tinha o direito de mandar ele embora, mas eles decidiram não vai mandar embora, né? Com ele. Porém, depois de ficar fora do play-in e o Pelicans consequentemente ser eliminado dos playoffs, ele retornou para a temporada seguinte, teve outra temporada marcante com o Pelicans, ajudou ele. O Pelicans precisa que o Zion faça uma temporada boa, tipo, boa não, absurda, tipo de jogar 60 partidas ou mais, com média de 23 pontos ou mais, para que eles consigam negociar ele de novo, com valor bom, né? Eles irem ao play-in de novo, o Pelicans conseguiu se classificar de novo para os playoffs, só que de novo sem o Zion Williamson, porque jogando contra o Lakers logo na última sexta ele lesionou a coxa de novo. E eu queria continuar falando do peso, eu queria continuar falando das lesões, eu queria poder dizer que ele é um exemplo de Greg Oden da atualidade, mas infelizmente a vida dele fora de quadra não permite eu fazer isso. Do completo além, no completo nada, em um dos momentos que é para ser o momento mais feliz da vida do Zion, já que sua namorada anunciou que estava grávida dele, eles teriam um filho, uma atriz mais 18 simplesmente apareceu no Twitter fazendo um exposed, mas assim, não um exposed, um belo de um fucking novela da mexicana.
expondo que eles tinham uma relação secreta por 3 anos, não uma relação tipo assim, só ficantes, amantes, relação nível casal no show do Coldplay. Ela supostamente era a namorada dele, ao ponto de que ele fazia pixies pra ela, inclusive ela também mostrou os comprovantes das transferências, com ele, com o Zion, inclusive dizendo pra essa daí que ele não tinha namorada. A mina perdeu tanto a linha, e aí esse episódio realmente fica uma linha muito tênue entre ter só aproveitado o hype e talvez realmente ter pirocado de vez e não ter ficado bem na cabeça, que ela tatuou o nome do Zion na cara. Aí passou mas do foi ponto. Só uma tatuagem fake, não colocou agulha de verdade, foi só pra chamar atenção. Então realmente foi pra pegar o hype. O pessoal até perdeu fé nela por causa disso, mas também porque ela tinha dito que estava grávida do Zion, porém esse bebê nunca chegou a aparecer e também não tem fotos dela grávida, e eu imagino que numa polêmica com um jogador tão falado na internet quanto ele, de uma pessoa que chegou a supostamente tatuar a cara com o nome dele, alguma foto iria aparecer, e ela chegou até a perder sua conta no Twitter, até porque ela disse que iria expor vídeos dos dois transando no Twitter. Oi, o quê? Calma, não precisa ir tão longe, Mas eu lembro que falaram também que da época da faculdade ali, ele tinha vários casos com universitárias aí, vazando mensagens quentes, nudes. E mais impressionante de tudo é que ele não meteu o Anthony Edwards, aborta isso daí logo que eu não quero saber. Ele se manteve quieto e voltou a jogar. Enquanto toda essa polêmica estava acontecendo, ele estava em quadra, jogando, defendendo seu time, sem abrir um A na mídia ou rebater as polêmicas. Uma atitude até que correta, já que um tempo depois, a poeira que essa atriz levantou voltou a cair. Até a mulher dele ser presa. Supostamente, a mulher, que é justamente a mesma mulher que a gente acabou de falar, que estava tendo um filho, que anunciou que estava grávida dele, descobriu que o Zion estava tendo rolo com outra mulher, mas não a outra mulher atriz, outra mulher ainda. Outra? Terceira? Calma, vai entrar a terceira pessoa no negócio. Quando ela descobriu com a atriz, supostamente ela teria atacado ovos na casa da mulher e invadido a casa dela e agredido a mulher, porque o Zion deu as chaves da casa dessa outra mulher pra ela. Que novela mexicana absurda. E ela fez tudo isso enquanto ainda estava grávida. Mas Zion não estava tão preocupado nesse quesito com o bebê, já que ele já tinha um pouco de experiência com ter filhos, já que a namorada dela era o segundo bebê que ele ia ter. Ele passou por tudo isso enquanto já estava pagando pensão para outro filho que também descobriram do nada, que não era nenhuma dessas três. Eu não quero mais... O quê? O quê? Peraí. Que loucura, cara. Agora eu me perdi. Eu ia tentar explicar a situação. Ele tava namorando um, apareceu outra que tatua ele aqui, aí aparece outra e tem outra grávida. Entender no assunto Zion com polêmica com mulher, mas o próprio Zion não me ajuda, porque já que um tempo depois ele foi processado por estupro. Porém, essa mesma mulher que processou ele por estupro um tempo atrás, o Zion processou ela por extorsão. Já ele vai superar o recorde de Shao Kemp de 15 filhos ou mais todos os dias. E tudo isso a gente tá falando de um jogador que é o número 1 da franquia, que está prendendo o Pelicans, porém por decisão do próprio Pelicans, em 200 milhões em salário, que em 5 anos de temporada de NBA não conseguiu jogar 2 anos e meio completo. E isso começa a fazer menos sentido ainda quando você descobre que além dos problemas dentro e fora de quadra, o Zion conseguiu ter problemas entre quadra dentro do Pelicans. É reportado que durante o primeiro problema de alimentação, o Pelicans tentou ajudar ele com o nutricionista, tentou fazer um acompanhamento, porém o Zion Williamson recusou, o que talvez não seja uma boa ideia, já que sozinho, pouco tempo depois, quando ele foi postar aquela tatuagem, o cara tava uma panceta de novo. E o bullying, pelo visto, não foi o suficiente pra traumatizar ele. É muito grande, E quando o CJ McCollum chegou na equipe, não qualquer jogador de banco, CJ McCollum, o cara trazido pra ficar na armação pra ajudar o Zion. Às vezes é aquela parada, o cara quer a vida de jogador sem ter que ficar com a obrigação de jogador, né? Ele não falou e nem mandou mensagem de seja bem-vindo para o CJ, e isso é uma postura muito cobrada das estrelas do time, porque mostra o quanto você está conectado ou fechado para formar um melhor elenco. E o Zion simplesmente ignorou o cara, e não só ignorou, como o próprio J.J. Redick, quando falou sobre isso e foi colega do Zion Williamson, disse que a postura de moleque dele, ele não falou bem com essas palavras, mas eu quero transmitir a mensagem, a postura de moleque dele dentro do Pelicans não era a posição e um comportamento que uma estrela de um time, líder da franquia, coração da equipe, deve ter. Sem contar nas várias dramas e polêmicas que teve antes dessa última renovação.
Cara, olha o jogo dele dentro do garrafão. Vê essa jogada dele aqui, ó. Absurdo. Do tempo atual Domínio dentro do garrafão. Onde ele se dizia que não queria mais ficar no Pelicans, foi tanto um drama, como, por exemplo, o Giannis falando que queria contra o Bol, que é da classe dele, né? Sair do Bucks, que ele não falava, mas aí não aparecia pra equipe. E, infelizmente, a maior parte dessa culpa tem que se colocar na falta de comportamento do Zion, porque o Pelicans fez de tudo para fazer ele ganhar um título. Eles não só trouxeram o McCollum, como juntaram ele com o Brandon Ingram, trouxeram peças para aumentar as forças do time, como o Larry Nance, o próprio J.J. Redick, que é o arremessador. Os caras consertaram o arremesso do Lonzo Ball, algo que nem o Los Angeles Lakers se importou em fazer, e tudo isso para em mais uma temporada, não só o Zion ter problemas de lesões, ficando mais tempo aquecendo o banco, vendo o jogo num assento premium do que em quadra, como agora carregar também indiretamente toda essa dor de cabeça de pessoa pública, que é o Zion, e por mais que o Pelicans com o Zion saudável não forme o novo Lakers do Shaq e Kobe, eles tinham sim muita força e muito potencial. Era um Pelicans que já trazia um resultado, já trazia uma força, tinha um elenco completo, porém o coração da equipe era o Zion. Com o Zion em quadra, esse time era 200% mais forte e era conectado. Pode ter certeza que na série de playoffs que os Pelicans avançaram... Pra cima do LeBron, eu fiquei até pensando, o que tu vai fazer parado aí, LeBron? Se estivesse em quadra, no mínimo, uma disputa no segundo round acontecia. Porém, isso nunca vai descobrir, porque um jogador de 200 milhões de dólares atualmente, que era pra ser o futuro da liga, o próximo rosto, o próximo LeBron, com seu potencial... Tá lá ainda, tá lá, o Zion tá lá. Passa mais tempo assistindo os jogos do que jogando. Muitos gostam de comparar jogadores com lesões de alto potencial com Greg Oden, que foi um cara que as lesões destruíram sua carreira, porém em quadra ele ainda vestiu o uniforme e ainda desempenhava. Ele ainda apareceu em jogos, a carreira só foi encurtada pelas lesões. Já o Zion não parece só estar distante com a equipe em vários momentos desses 5 anos, como ele tem um potencial sim gigantesco, mas ele mesmo não conseguiu se cuidar. Ele mesmo não teve um cuidado pelas alimentações, ele mesmo não consegue ter uma atenção dentro de quadra, ele mesmo recusou. Ô, Psico, faz um vídeo desse sobre o Lamelo, eu acho que é uma situação bem parecida. Não a parte extra quadra aí, porque o Lamelo parece que tem uma mulher só, né? Não sei se ainda tem, porque faz tempo que não posta nada com ela. Mas dá a impressão que o Lamelo também tem um problema com as lesões. Não o peso e essas coisas, mas pelo contrário, né? O Lamelo poderia ganhar peso. Mas a questão de quadra, quando ele tá em quadra é alto nível, mas é tipo, por que o Lamelo se lesiona tanto? O que ele precisa cuidar mais da saúde dele pra ele parar de lesionar tanto? O apoio que o Pelicans deu pra ele só jogou um total de 2 temporadas em um time que ele está 5. Ele é a estrela que menos é presente no time, mesmo tendo uma sequência de lesões que tiraram ele. Sem contar as polêmicas fora de quadra, que cada tempo que passa desenterra mais ainda. E ele também não vai ser um desastre completo, igual foi o Anthony Bennett, por exemplo, que o problema dele era basquete mesmo. O Zion em quadra é um monstro, consegue fazer render, consegue mostrar que a genética tá lá, 25 pontos, 8 rebotes todo jogo. Tem um futuro. Só que ele mesmo não consegue se ajudar a manter nisso. É óbvio que o Pelicans também tem sua parcela de culpa na história. Eles poderiam ter mandado o Zion embora quando ele não cumpriu sua cláusula de peso. Eles talvez não precisassem ficar com ele até 2028, pagando 200 milhões do contrato no total. Eles poderiam ter utilizado para trazer outra peça e talvez recomeçar uma rebuild no lugar do Zion. Porém, mesmo com os problemas, mesmo com a polêmica, mesmo com o histórico, o Pelicans ainda insiste em se manter com o Zion Williamson. O único problema é que a cada tempo que se passa, ele vai ficando menos desvalorizado, já que a cada tempo que se passa ele está jogando menos, e a cada vez mais o Zion vai formando um peso para dentro do Pelicans, o que de novo é culpa sim também do New Orleans Pelicans por não ter uma estratégia diferente que não seja rezar para o Zion voltar em quadra. E infelizmente essa estratégia até faz sentido, porque dentro de quadra Zion Williamson faz valer a pena, só que não o suficiente para conseguir defender o seu time no momento que mais importa, porque ele sempre se lesiona e geralmente são lesões que estão sempre atreladas ao peso dele. Ele era um garoto que quando estava mais novo, todas as promessas que eram feitas para ele pareciam que iam se cumprir. Quando chegou na faculdade, se mostrou que aquilo não era um hype, que aquilo não era um surto coletivo, que ele realmente tinha jogo, ele realmente tinha talento, ele realmente tinha força dominante em quadra. As poucas vezes que a gente pôde ver isso acontecer dentro da NBA, nós vimos o potencial que ele tinha, se não fosse por aquele início ruim de primeira temporada de novato, por causa da sua primeira lesão na época da Summer League. Pode ter certeza que não
ele só teria levado o novato do ano, como seu início seria completamente diferente, mas a cada tempo que passa, uma nova polêmica aparece, a cada tempo que passa, um novo problema em quadra aparece, e tudo o que temos certeza é que a cada temporada que passa, menor diminui suas possibilidades de jogar em quadra. Ele é um garoto que vai entrar nos seus 25 anos, entrando na NBA com 18. Vão ser 7 anos que ele poderia ter pego para se desenvolver, evoluir, talvez ter ido para outro time que tenha uma atenção para ele melhor, talvez o Pelicans ter feito uma oferta melhor do que manter ele no time, mas que infelizmente foram gastos com a maior parte da sua carreira vendo o jogo na Centro Premium, e que infelizmente é sim uma tristeza ver como se está se passando. Porque no aspecto jogador, sem falar das polêmicas ou o que ele faz fora de quadra, os processos, o que ele é culpado ou não, ele de fato era um talento que só se era visto desde LeBron James. No quesito explosivo, no quesito dominante, no quesito de força, ele deveria estar na conversa de futuro rosto da liga, como um Wembanyama. Poderia estar mesmo. Está no primeiro Totalmente. ano, mas muito se fala sobre ele, ou até mesmo o Luka Doncic. Mas infelizmente... Mas é por isso que a gente percebe que o LeBron faz pra cuidar do corpo dele é tão importante, né? O quanto que ele gasta, o quanto que ele se dedica. E isso ressalta pra gente que é muito raro o cara se tornar tão especial pra liga, pra um time, porque você tem que ter a qualidade, você tem que ter a matéria bruta, né? Que é o talento, que já é muito difícil. Aí, além de ter o talento, você ainda precisa ter a dedicação. Você precisa ser um cara que sabe jogar, mas também se cuida pra jogar o máximo possível. O Zion, ele é aquele caso, ele tem o talento, mas não tem a dedicação. Por erros de escolha, até mesmo dele, problemas de disciplina dele sim, também. Eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre isso, o pessoal que fez o react do Jota até comentou que possa ser que ele tenha algum distúrbio com comida, e isso eu não pensei mesmo na época, não é que eu não desconsiderei, eu não pensei. Porém, a cada tempo que mais se passa, mais mostra que foi provado ajuda pra ele, que ele não consegue ter o comprometimento de se manter alinhado com os interesses não do consegue. time. E, infelizmente, um dos maiores talentos que deveria ser um dos futuros nomes da liga. E o Pelicans fez um bom draft, ao mesmo tempo parece não ter sido pensado no Zion, visto que o fit do Derek Queen com ele é bem ruim. Ambos são pivôs playmakers dentro do garrafão. Será que estão desistindo dele? Eu acho que o Zion tá disponível para trade, só que ninguém vai fazer uma oferta aos pés do que o Pelicans espera. Inclusive, falou-se muito sobre o Hornets ir atrás dele pelo Miles Bridges. Cada ano que passa, vai se destruindo. Mas não vai, né? Vira membro do canal.